Boa noite, pessoal. Venho aqui fazer mais esse vídeo para chamar a atenção de um fato triste, mas que inevitavelmente vai ocorrer em nosso país, né? Exatamente chama a atenção para aquelas pessoas dos empregos que não têm emprego, né? Das atividades informais, como o vendedor de coco, o tomador de conta de carro, o motorista do Uber, o ajudante de garçom, o pessoal que faz serviço de construção civil, que não está na economia formal e não tem assistência nenhuma por parte do governo. E essas pessoas, está sendo pedido a elas que elas simplesmente fiquem em casa, que respeitam a quarentena. Eu gostaria de saber se essas pessoas que estão interrompendo todas as atividades econômicas do país, elas têm ideia do que acontece com uma pessoa que está com a barriga seca. Uma pessoa que está vendo os filhos passar fome em casa. Se elas vão respeitar a ordem, se elas vão respeitar a lei, vendo a desgraceira em casa. Eu acho que é chegada a hora da gente exigir das autoridades responsabilidade pelos atos que estão sendo tomados. Quando a gente vê governador para sair de bem com a imprensa, que eu nunca vi, faz um desserviço hoje à nação para criar um tumulto, né? A gente se pergunta como é que ficará exatamente essa grande parte da população, que é a grande maioria, que são totalmente desassistidos por qualquer programa social, né? Que não tem trabalho, que não tem contra-cheque, que não recebe em conta, que não tem essa história de home office e que tem que sair todo dia para trazer a feira para casa, né? Eu acho que é chegada a hora da gente discutir a história do isolamento seletivo. O isolamento para aquelas pessoas que realmente precisam, porque não tem condições de encarar o vírus. É bom lembrar que essa doença tem um grau de letalidade muito baixa e que certamente, né, isso ao longo do tempo vai ser absorvido, principalmente pela primeira linha de defesa, que são as pessoas mais jovens. Então, se a gente destruir simplesmente a economia do país em nome de uma quarentena, isso não vai resolver o problema. Isso pode estar criando um problema muito maior. Tem que ser discutido o isolamento seletivo. A Alemanha está dando aula nesse assunto. A Alemanha hoje registrou mais de 14 mil casos de doentes com Covid-19, com apenas 47 óbitos. Isso é uma lição para o mundo, isso está mostrando o caminho. Não é fazendo pose nem discurso político que a gente vai sair disso, não. A gente vai sair disso com responsabilidade das autoridades, com união do povo e, e uma forma da gente repensar tudo que a gente vive hoje. O próprio sistema de saúde hoje está em xeque. Ele tem que encontrar soluções, né? O grande problema dessa doença é exatamente isso: criar um caos no sistema de saúde. E não é interrompendo tudo, inclusive a possibilidade de chegar insumo nos hospitais, comida para as pessoas, que a gente vai resolver isso, não. Porque a dor da fome chega primeiro do que a própria consequência do vírus. A incubação da fome é muito melhor, é muito menor do que o processo do vírus. Então fica aqui esse alerta para aqueles que acreditam que simplesmente se isolando em casa está resolvendo o problema. É muito fácil os que têm simplesmente fazer quarentena, como é meu caso. Fico em casa assistindo Netflix, televisão, WhatsApp, enquanto o mundo está pegando fogo. E a imprensa
colocando gasolina em tudo isso. A imprensa hoje faz um desserviço à sociedade. É preciso ter muito cuidado com o que se fala. É preciso ter muito cuidado com o que se faz. Então, a gente tem que cobrar isso às autoridades. A gente tem que estar nesse momento imbuído de cobrar o que é certo às autoridades. E não estar fazendo discurso político. Então esse é o recado.